Prezado irmão, prezada irmã, eu quero agradecer a cada um que compareceu à nossa reunião, que veio, talvez até com um pouco de dificuldade, teve que fazer ali um esforço, mas está aqui. Em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu agradeço os que nos visitam, os espectadores que assistem pela primeira vez. Fique aqui. Aqui é o reino dos céus. A nossa querida e santa Vó Rosa formou este reino. Para quem? Para cada um de nós. Então, irmãos, não percam a oportunidade de estar no reino de Deus, onde santos e anjos, profetas, apóstolos estão presentes, a nossa santa avó, o nosso santo irmão Aldo, Jesus, a nossa santíssima mãe Virgem Maria. Não perca, irmãos. Às vezes o irmão está com um problema lá fora, as coisas estão dando errado no trabalho, não está se encaixando as coisas. É aqui, irmãos, é aqui que o irmão pode resolver as situações de difícil que está lá fora. Então, irmãos, não percam a oportunidade de estar na casa de Deus. Sempre que puderem, coloquem essa obra em primeiro lugar. Primeiro a Santa Avó, depois as demais coisas. Quero agradecer aos meus irmãos obreiros, os membros, o coral, os músicos, pelas apresentações, os meus irmãos da filmagem, de áudio e som. Obrigado a todos. Na sequência, eu vou fazer a leitura da mensagem que está contida em nosso boletim. E é uma mensagem, irmãos, muito autoexplicativa, muito clara, especialmente nas promessas do nosso Mestre Jesus. Então, se os irmãos se atentarem, vão conseguir entender e compreender. Então, vou fazer a leitura. O título é O Espírito da Verdade, o Consolador prometido por Jesus. 26 de outubro de 1970. Data escolhida por Deus para o cumprimento de uma das mais sublimes promessas feita por nosso Senhor Jesus Cristo. O envio do Espírito Consolador, conforme registrado no Evangelho, segundo São João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa bendita promessa foi feita porque Jesus ainda tinha muito a ensinar ao seu povo. No entanto, ele os preparava para os momentos difíceis que viriam, pois sabia que haveria de passar pelo Calvário, entregar-se por amor à humanidade e enfrentar o tribunal da calúnia e da mentira. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Por isso, deixou registrado com clareza tudo o que dizia através de uma promessa futura, que se cumpriria em sua ausência física. Eu vô-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Jesus assim o fez porque conhecia o coração dos seus discípulos
e sabia que eles estavam tristes e confusos com aquelas palavras, pois não compreendiam que ele os deixaria e voltaria glorioso para os céus. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tenha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Com sabedoria divina, Jesus deixou tudo registrado para que não houvesse dúvidas, inclusive para aqueles que viveriam na era do Consolador. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vô-lo enviarei, e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Assim, com amor e sabedoria, prometeu enviar o Espírito da verdade, que viveria para guiar os fiéis em toda a verdade, ensinar todas as coisas e glorificá-lo. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Observamos e compreendemos que Jesus não falava de si mesmo ao se referir ao Espírito Consolador. Esse Consolador, também chamado de Espírito Santo, viria em nome de Jesus com autoridade divina para continuar a sua obra de salvação. Mas quando aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus revelou que sua obra de salvação não se encerraria com sua ascensão, pois ainda haveria muito a ser revelado. Todavia, em razão do pecado e da incredulidade, sabia que os discípulos não estavam preparados para compreender tudo naquele momento. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas como um bom amigo, não nos deixaria órfão. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Se o próprio Mestre dissesse que enviaria esse Consolador, o Espírito da verdade, que falaria de suas obras e faria lembrar dele, é compreensível que não se trataria de seu próprio ser. Da mesma forma, esse Espírito Consolador não pode ser o Espírito Santo de Deus, pois Jesus, ao advertir Tomé e Felipe, afirmou dizendo: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim.
Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Não há outro entendimento senão o de que tudo o que Jesus prometia e fazia em nome de Deus, isto é, como um único ser divino. Ademais, o Espírito Santo de Deus em sua perfeição seria glorificado pelo Espírito Consolador. Como poderia o Espírito Santo glorificar o próprio Deus, estando acima dele? Portanto, pelas obras temos a certeza de que esta promessa se cumpriu na Igreja Apostólica, na pessoa da santa e querida Vó Rosa, que está sendo anunciada ao mundo como Espírito Consolador. É natural que muitos ainda não a conheçam, pois esse fato também foi antecipado por Jesus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Daí a responsabilidade da Igreja Apostólica de anunciar ao mundo a era do Consolador, cujas promessas se cumpriu em nossos tempos, na pessoa de uma mulher honrada, leal aos princípios da boa moral, caridosa e conselheira. Sua história de vida é repleta de atos nobres e de fidelidade a Jesus. Seu nome é Rosa, a quem carinhosamente chamamos de Vó Rosa, e hoje reverenciamos como Santa Vó Rosa. Nascida com o espírito predestinado, lutou pessoalmente à frente da Igreja Apostólica durante 16 anos, sendo ungida por Jesus perante a Igreja e dotada de todas as virtudes divinas. Implantou os ensinamentos recebidos diretamente de Jesus, estabelecendo doutrina e disciplina que edificam a fé dos fiéis e dignificam perante a sociedade. Sem dúvidas, este Consolador formado nesta Santa Igreja Apostólica, em nome do nosso Mestre Jesus, realiza muitas obras e grandes milagres, dos quais muitos testificam de seu poder, que pela fé atua constantemente em nossa vida. Basta merecer. Por isso, com gratidão e reverência, proclamamos: toda a honra, glória e louvor sejam dadas a Deus, ao seu divino Espírito Santo, aos filhos Jesus Cristo e ao Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, por sua missão redentora e edificante. Que a sua luz continue a brilhar sobre todos os que creem e que sua obra continue a transformar vidas com fé, amor e esperança, através do ministério de seu santo sucessor, o nosso primaz e supremo pastor, irmão Aldo, nesta Igreja Apostólica. Muito bem, irmãos, aí está a mensagem que está para meditarmos nesta ocasião. E é uma mensagem muito completa que pega desde das promessas do nosso Mestre Jesus, que Ele fez outrora, profetizando esse Espírito Consolador, falando que Ele viria, falando que Ele revelaria, mostraria a verdade, convenceria o mundo. E nós, irmãos, temos o privilégio de conhecer este Espírito, de saber que Ele atua entre nós, atua na Igreja Apostólica. As promessas estão se cumprindo, irmãos. E hoje estamos neste reino seguro, alicerçado, firme, que a Santa Avó e o nosso santo irmão Aldo
formaram. Então, irmãos, este é um milagre. Um milagre que muitas vezes não paramos para pensar. Inclusive, Jesus disse que o Espírito Consolador faria grandes milagres. Milagres, inclusive, maiores do que Ele mesmo fez. E muitas vezes não paramos para pensar e não analisamos quais são esses milagres. Quais são os milagres maiores que a Santa Avó, o Espírito Consolador, fez e faz nos dias de hoje? Um deles, irmãos, é este: o reino dos céus na terra. E os irmãos ouvem isso muitas vezes, constantemente, através dos meus irmãos pastores que pregam, falando da nossa amada igreja e deste reino que está alicerçado. Mas os irmãos já pararam para analisar, irmãos, que um reino, o reino de Deus, é espiritual. Não é um reino material. É um reino espiritual, onde Deus reina propriamente. O reino dos céus não é matéria, mas espiritual. E, irmãos, a nossa querida e santa Avó Rosa, ela consumou este milagre que nem o próprio Jesus teve a condição e nem o tempo de fazê-lo, que é construir, formar, alicerçar um reino totalmente espiritual na terra. E este reino, irmãos, o milagre não para por aí. Deste reino, neste reinado, a nossa Santa Avó Rosa forma santos. Santos pisando na terra. E os irmãos podem pensar que essa é uma afirmação forte, dizer que há santos pisando no solo, na terra. Mas é verdade. A Santa Avó foi quem tornou possível, irmãos. Vamos meditar sobre isso. Qual é vamos dizer, o objetivo deste reino? Porque se há um reinado, há um objetivo. Qual é o objetivo deste reinado? Formar santos para Deus. E já se vem realizando, irmãos. Já se vem, até porque se não estivesse, vamos dizer, este plano concluído, como o nosso santo irmão Aldo concluiu, se não tivesse a possibilidade desta igreja formar santos na terra, então, irmãos, a igreja apostólica não poderia vencer. Por quê, irmãos? Porque eu quero explicar aos irmãos. Desde o passado, Deus sempre usou o ser humano, um homem, uma mulher, para representar Ele, para representar o seu reino. Então Ele escolhia alguém dotado para representá-lo, para mostrar, para anunciar o reino dos céus. E tivemos grandes representantes, os anciões, os profetas, apóstolos, a nossa Santa Avó, o nosso Santo Irmão Aldo, que representaram a Deus, representaram o reino de Deus, mostraram o reino de Deus. E o último, que representou a Deus na sua totalidade e concluiu esta obra, foi o Santo Irmão Aldo. Mas aí os irmãos podem pensar,
Se o santo irmão Aldo foi aquele que representou a Deus em sua perfeição total, tanto é que ele era Deus na terra, a nossa Santa Avó Rosa representava a Deus na terra. E agora? O santo irmão Aldo não está mais fisicamente entre nós. O que garante o futuro da obra? O futuro da igreja, o que garante? O que vamos dizer é a base da afirmação que o santo irmão Aldo falou. A igreja apostólica já está preparada. Qual é o fundamento dessa afirmação? É porque o santo irmão Aldo, quando disse isso, é como se ele dissesse: a igreja apostólica já tem formado santos na terra. Porque se não tivesse esses santos, irmãos, como Deus agiria? Os irmãos sabem que a igreja é dirigida por Deus, é um governo teocrático, mas Deus só pode conduzir o que é dele. Ele não pode conduzir aquilo que não é dele. Então, como ele conduz essa obra? Como ele leva essa obra? Como a igreja dá passos adiante? Porque há santos na terra. A igreja apostólica forma estes santos. E é isso que garante, irmãos, porque os santos, nós, vamos dizer assim, os fiéis, os que são verdadeiramente, é por isso que a igreja apostólica cobra tanto, irmãos, cobra tanto doutrina, disciplina, cobra tanto um proceder que represente verdadeiramente o reino dos céus. Por que, irmãos, a igreja apostólica é tão rigorosa nos seus ensinamentos? Porque, irmãos, a igreja apostólica é o corpo de Deus na terra. Então, se o nosso Pai quer mover o seu corpo, Ele, vamos dizer, toca. Se Ele quer, o que Ele quer fazer, Ele vai, vamos dizer, inspirando, através de quem? Dos verdadeiramente consagrados. Dos que procuram se santificar, os santos, os que lutam verdadeiramente para vencer o quê? O pecado. Vencer a si mesmo. Porque, irmãos, os irmãos pensam que representar a Deus, ser conduzido por Deus, é fácil, é de qualquer maneira. Não é. Para ser, irmãos, inspirado por Deus, inspirado para quê, irmãos? Vamos dizer, ser mais específico. Se eu sou um músico, como Deus vai me inspirar? Como, vamos dizer, Ele vai mostrar uma direção? Muitas vezes, irmãos, eu vou fazer um exemplo fácil. Tem um irmão que ele vem à igreja e ele vem triste. Ele vem abatido, ele vem desanimado. Uma situação difícil que ele não vê saída. E muitas vezes, naquela reunião que ele vem, canta um hino. E aquele hino toca o coração daquela pessoa. Aquele hino fala com a pessoa, fala a situação que ela está vivendo, fala como superar aquela situação. O que é isso, irmãos? É Deus movendo o seu corpo. Ele move para cuidar dos dele. Quem inspirou aquele irmão para escolher um hino? Quem inspirou, vamos dizer, dentro de tantos, na nossa igreja há tantos hinos. Quem tocou aquele específico? Ou vamos dizer, um pastor que dá uma palavra direcionada, específica a um irmão que estava com um problema, que estava fazendo algo errado, e vem aquela palavra como se dissesse: pare, você está caminhando errado, você está indo para o lugar errado. O que é isso, irmãos? É o corpo de Deus na terra. Mas, irmãos, para
isto se tornar uma verdade dentro de nós, para nós crermos nisso, irmão, não se pode ter uma fé de qualquer modo. É necessário ter uma fé viva, uma fé possante para acreditar que de fato, um povo, irmãos, um povo guiado inteiramente pelos céus. Imagine, irmãos, aonde na história da raça humana, aonde na história um povo foi guiado inteiramente espiritualmente. Sempre que existiram povos que, vamos dizer, Deus formava, Ele colocava um representante ali para orientar, para guiar. E nos dias de hoje, através da Santa Voz, o Espírito Consolador, um povo guiado inteiramente pelos céus, guiado por Deus. E estes, irmãos, estes não são qualquer um. Não é qualquer um, irmãos, que consegue acreditar nisso, que consegue ter fé no quê? Que o Santo Irmão Aldo está aqui. Ter fé que a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, veio hoje, veio para ajudar o irmão, a irmã, veio para dar uma palavra de alento, veio para falar: meu filho, você não pode continuar caminhando por aí, você não pode continuar fazendo isso. Não são todos que conseguem crer. Não são. E, irmãos, o nosso santo irmão Aldo mandou um recado num boletim. Ele disse: salve-se quem puder. Ele não disse salve-se todos. Quem puder, quem conseguir. Quem consegue, irmãos? Quem tem fé. Pastor, como eu faço para saber se eu tenho fé? Muito fácil, irmãos. Analise, irmãos, se o irmão está de acordo com o que fala. Se diz ter fé nesta obra, fé que esta obra é o caminho da vida e que fora deste caminho só há morte, sofrimento e terror. Então basta analisar: eu estou caminhando neste caminho? Porque se eu digo que eu creio no Santo Irmão Aldo, e o Santo Irmão Aldo fala: meu filho, aqui é bom, caminha aqui, caminha assim, desse modo, vai aqui, não desvia daqui. E eu falo: não, eu vou caminhar aqui. Como, irmãos? Como eu estou tendo fé que verdadeiramente esse caminho é a vida, e que fora deste caminho é a morte? A morte. Está em contradição, irmãos. Se o irmão está caminhando fora deste caminho, tome cuidado. Tome cuidado. Porque este é o caminho da vida. O caminho da morte é cruel. Então, irmão, siga. Se esforce para obedecer. Esta reunião, este momento, irmãos, é para quê? Para que nós reavivamos nossa fé. Para que nós reconhecemos, analisamos a nós mesmos e pensemos: será que eu estou de fato tendo fé? Porque, irmãos, de nada vale, irmãos, de nada vale o reino de céus na terra se eu não tenho fé neste reino. Porque a fé é o que torna possível eu seguir este reino, é o que torna possível eu obedecer, eu crer. Porque os que não têm fé não conseguem obedecer, irmãos, não consegue, não é que não quer, não consegue, porque não crê, não acredita no Santo Irmão Aldo, não acredita na Santa Avó quando ela fala: meu filho, ali há morte, ali há perigo. Se cresce, não ia. Não ia onde ela fala para não ir.
Então, irmãos, que nesta reunião, que neste momento, vendo esse milagre tão lindo, tão belo, que Deus fez por você, Ele fez pensando no Senhor, na senhora, pensando no Senhor, espectador, pensando em te salvar, em te acolher, em te livrar do mundo, colocar num abrigo seguro, protegido. Tudo isso foi por você. Pensando nisso, irmãos, aceite o que Deus formou para você. Este reino é para nós desfrutarmos, é para nós estarmos guardados, é para nós lutarmos por ele. Então aceite, irmãos, aceite este reino, não negue este reino. E se não consegue ainda ter fé, não consegue obedecer, não consegue seguir, não consegue crer que de fato o reino dos céus está na terra, que o corpo de Deus foi formado na terra. Se não consegue crer, irmãos, peça ajuda, irmãos, como se sua vida dependesse disso, porque depende. A sua vida, a minha vida, as nossas vidas, depende da sua fé. E se o irmão não seguir o que o santo irmão Aldo, que a santa avó ensina, se o irmão não fazer parte deste reino, o irmão não vai conseguir ter fé, não vai conseguir acreditar e, consequentemente, não vai seguir este caminho. E há provas, irmãos, não são palavras soltadas no vento. Se analisarmos, olharmos em volta, vamos ver, vamos perceber. Tinha um irmão que sentava perto de mim, cantava ao meu lado, tocava, e hoje ele não está mais aqui. Se Deus levou, muito bom, venceu, vitória. Agora, se está no mundo, então, aí não é uma vitória. Aí é um perigo, irmãos. E não conseguiu vencer porque não teve fé. Não conseguiu sustentar a fé. A fé não é o início, a fé é o final, irmãos, é um resultado. A fé não vem propriamente de nós, não somos nós que falamos, eu vou ter fé. É importante a nossa decisão, sim, mas a fé é uma virtude de Deus. Todas as virtudes do bem são de Deus. Para mim ter acesso às virtudes de Deus, ter fé, ter coragem, ter ânimo, então vamos dizer que eu tenho que fazer parte do corpo de Deus, fazer parte do reino de Deus. E a Santa Avó foi preparada para isso, para ensinar. Ensinar o que, irmãos? Ensinar o irmão a fazer de fato parte deste reino, a fazer de fato parte do corpo de Deus na terra. Os ensinamentos são para isso, para guardar, para livrar do mal, são para isso. Mas é necessário ter fé, é necessário confiar que este milagre, este grande milagre que a Santa Avó proporcionou, o Espírito Consolador prometido por Jesus, que Ele falou que faria milagres maiores e hoje fez e faz, criar um povo santo na terra, um povo puro. A Santa Avó concretizou com o nosso santo irmão Aldo este plano. Então, irmãos, que façamos parte deste reino, porque este é o reino da vida, e o reino da morte não é aqui. Então, irmãos, que nesta, logo mais vamos
fazer uma oração. Que nesta oração o irmão possa falar de fato. O irmão Aldo veio, irmãos, ele está aqui, a Santa Avó está aqui para te atender. Ele não atendia os irmãos no passado. Hoje ele veio atender o irmão, a irmã. Que o irmão possa pedir: Santo irmão Aldo, me ajuda a ter fé, para mim não abandonar este caminho nunca. Me ajuda, não me deixa me esfriar minha fé, não me deixa eu sair fora deste caminho, porque eu sei que fora daqui vai ser muito cruel. Aproveite nesta oração, irmãos, para falar com o Santo irmão Aldo, pedir força, pedir perdão. Se o irmão está aqui e ainda não consegue seguir, o que é seguir? Obedecer. Não consegue obedecer. Então aproveite, irmãos. Aproveite essa oportunidade, para que o irmão possa fazer de fato parte do corpo de Deus, parte do reino de Deus na terra. Amém. Eu convido os irmãos para que fiquemos em pé. Vamos todos juntos cantar o hino do nosso inário, súplica e louvor. O irmão Aldo veio ouvir o que cada um dos irmãos, junto com a Santa Avó, tem para pedir. Confiem, peçam, vamos orar. Amém. Ainda vamos ouvir, cantar todos juntos o hino do inário, com fé e amor. Com fé e amor no coração, expressamos nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Avó nossa, nosso Espírito Consolador. Quero agradecer novamente a todos os irmãos, que a Santa Avó continue dando força para os irmãos seguirem em frente neste santo caminho.
A Santa Avó mandou um recado no passado à igreja. E hoje ela manda novamente. Aconteça o que acontecer, nunca deixe esse santo caminho. Vamos orar. Santa Avó, nosso Espírito Consolador, o Espírito que consola. Santa Avó, nós devemos tudo à Senhora. Não há nada que tenhamos conquistado propriamente sozinhos. A Senhora nos deu a vida, nos deu um lar, colocou santos e anjos para nos proteger, para nos livrar do mal, nos ensinou a caminharmos neste santo caminho. Obrigado, Santa Avó, por ter sido tão firme nos momentos difíceis, no sofrimento, nas lutas, não desistiu. E hoje colhemos o fruto dessa luta. Santa Avó nos ensina a ser forte como a Senhora foi, destemida, para vencermos o mal, para não ficarmos pelo caminho, para vencermos. A Senhora nos constituiu para vencer. O seu reino é o reino da vitória. Então nos ajude, Santa Avó. Nos dê força. A Senhora constituiu o nosso santo irmão Aldo, nosso pastor, e ele cuida de nós diariamente, zela, livra do mal, cuida daqueles que às vezes viraram as costas para este caminho, deixaram ele ainda com esperança, ainda luta para trazê-los de volta. Santo irmão Aldo, nós devemos tudo ao Senhor. O Senhor é nosso pastor, aquele que deixa o rebanho por uma ovelha que está desgarrada. E o Senhor orienta, minha filha, meu filho, é por aqui, não vai por aí, segue aqui. Aí você vai sofrer. Nos ajude, Santo irmão Aldo, a seguirmos os seus conselhos, porque muitas vezes ouvimos a sua voz, sabemos a tua vontade, mas ignoramos, fazemos o contrário, o oposto. Nos ajude, Santo irmão Aldo, porque este caminho, o caminho da desobediência, é o caminho da morte. E o nosso Pai não quer que nenhuma parte do seu corpo tenha que ser tirado, removido. Então, Santo irmão Aldo, continua cuidando de nós, zelando. Mãe Virgem Maria, cuida das jovens, dos jovens, dê sabedoria a eles, ajude as mamães a criarem os filhos neste santo caminho, não criar os filhos para o mundo, para sofrer, mas criar filhos para Deus, na felicidade, na alegria, onde há paz, amor, que elas possam ter sabedoria, Santa Mãe Virgem Maria, ajude elas a criar filhos, a formarem, a ajudarem a Senhora a formar santos para Deus. Mestre Jesus, o Senhor, Mestre, lutou e luta, deu sua vida e formou os santos que hoje cremos e confiamos. Obrigado, Mestre Jesus, pelo teu sacrifício, pelo teu amor, por nos ensinar o que é de fato amar, o que é de fato perdoar, o que é de fato se sacrificar. Pai, eu peço licença para me dirigir ao Senhor. Pai, tenha misericórdia dessa humanidade. Dessa humanidade que caminha a rumos, passos largos para o pecado. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia do teu povo que tem que viver neste mundo ainda tão corrompido, tão sujo. Tenha misericórdia de nós e nos dê força para, por mais que vivendo neste mundo cruel, mas que possamos ser verdadeiramente representantes do reino de Deus, uma parte do seu corpo. Confiamos no Senhor, Pai. Santo irmão Aldo, há uma caixa de oração ao meu lado. E os teus filhos, eles pensaram
o que escrever, se direcionaram à mesa, pegaram a caneta, um papel e escreveram com fé. Muitas vezes escreveram seu próprio nome, falando: Santa Avó, Santo Irmão, cuida de mim, não me abandona. Eu sei que eu tenho muitas vezes tropeçado, mas tem misericórdia de mim, me ajuda. E outros escreveram o nome de familiares, amigos, e eles escreveram confiando. Santo Irmão Aldo, que eles possam sentir o conforto, como se o Senhor estivesse dizendo a eles: meu filho, minha filha, eu já sei o que você pediu. Confia na avó, eu vou te ajudar. Irmãos, aceitem as bênçãos de Deus e do seu Divino Espírito. Aceitem a bênção do nosso Mestre Jesus, a bênção da nossa Santíssima Mãe, Virgem Maria, a bênção do nosso Espírito Consolador, a nossa Santa Avó Rosa, e aceitem um abraço do nosso Santo e Profeta, Irmão Aldo. Amém.